Estamos de volta com o link e a gente continua falando sobre a vacinação contra a gripe, que começou hoje em todo o Brasil. Agora a gente recebe aqui no estúdio a médica pneumologista, a doutora Cileia Martins. Doutora Cileia, boa noite, bem-vinda aqui ao link. Obrigada, boa noite para você também. Realmente nós vamos começar agora a vacinação, né, para influenza, né, que é uma vacina que já tem bastante tempo, né, que já é usada tanto para criança como para idosos, né, também feita nas gestantes, né, porque o influenza é um outro tipo de vírus, não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo de pandemia. É legal a gente explicar isso, né, doutora Cileia, deixar sim. isso claro para as pessoas, porque muita gente às vezes confunde até essa questão, né, a Covid é uma doença, a gripe é outra, né? Isso, é porque na verdade assim, o Covid é um tipo de vírus, o influenza é um outro tipo de vírus. Na questão do Covid, ele veio em forma de pandemia, quer dizer, ele pegou o nosso mundo inteiro, né? Não sobrou ninguém, todos os lugares estão comprometidos. E ele é gerado pelo Covid-19, que é um tipo de vírus que também tem sintomas gripais, mas tem sintomas também atípicos, né? Como às vezes a perda do olfato, paladar, diarreia, né? Às vezes quase, né, de AVC, infarto também são sinais às vezes de um Covid. E o influenza é o H1N1, né? Que ele já tem inclusive uma variante também, mas ele é a gripe que a gente conhece, aquela gripe que vem junto com o período do inverno, né? Esse período mais frio, que pega mais os idosos, pega as crianças, né? As gestantes que também tem uma fragilidade maior com relação à influenza. Então essa é a vacina que vai ter agora, que é a nossa vacina da gripe. Que começou hoje, né? Começou hoje, que é o influenza, né? Essa é uma vacina. A do Covid que está ocorrendo é para a questão da pandemia, é totalmente diferente. Agora, doutora Cileia, a senhora citou até a questão dos sintomas que muitas vezes se assemelham, eles são semelhantes, na verdade, Muito. né? Eu queria que a senhora explicasse um pouco essa questão da semelhança também dos sintomas. O que acontece? Quando você tem o influenza, ele pode vir, mas nessa época mais comum dele é do inverno, sendo que o Covid pode vir em qualquer época, ele não tem esse critério de temperatura. Sim. O influenza, geralmente ele vem com aquele quadro, né, da rinite, aquela sensação do nariz correndo, né, às vezes aquelas dorzinhas de garganta, uma febrícula, né, e a pessoa fica naquela sensação do mal-estar. Então é aquela fase mesmo que a gente fala que é totalmente gripal, né, aquela congestão, os olhos pesados. Já o Covid, ele pode vir também com esses sintomas, só que ele tem uma forma muito mais grave e geralmente ele começa com esse quadro e ele pode geralmente em torno do 7º ao 10º dia evoluir para uma pneumonia viral, que é a forma mais grave dele, que é onde então leva-se grande quantidade de pacientes a serem internados, necessitados de ventilação mecânica e de oxigênio. Além de que ele também dá sintomas atípicos, ele pode vir só com diarreia, pode vir com urticária, trombose ocular, aquela perda da divisão, conjuntivite, que a gente tem visto muito. Né? Então assim, ele tem uma variação de sintomas muito grande, um pouco diferente do influenza, que se foca mais na parte respiratória mesmo. Agora, doutora Cileia, esse ano a gente também está observando uma inversão aí na prioridade da vacinação, né? A gente sabe que a Covid-19 começou a vacina, aliás, contra a Covid, começou a vacinar primeiramente os idosos, agora a vacina contra a gripe está vacinando primeiro as crianças. Explica pra gente por que essa mudança. O que acontece? O idoso, na verdade, quando ele faz o uso da vacina, né, porque a criança não vai entrar no esquema do Covid, tá? Eles estão fora porque ainda não tem nem teste sobre essa faixa etária. Sim. Então, os idosos, como estão usando, primeiramente, não pode se fazer o influenza junto com o Covid. Você tem que fazer o Covid, dá um período de pelo menos 14 a 15 dias para você, então, fazer o influenza. E, geralmente, o Covid, ele tem duas fases. Você tem a fase 1 e a fase 2. Independente de quem seja a vacina, né? Seja a vacina da AstraZeneca ou seja a vacina da Coronavac. Né? Então, elas sempre têm um período. Uma é de período, às vezes, de 15 dias, de 15 a 30, e a outra é um período de 3 meses. Então, nesse período, você deve evitar de fazer o influenza. Então, geralmente, é isso que nós estamos protegendo um pouco mais o idoso. A criança, primeiro, como ele já, a parte do Covid, ele é praticamente um assintomático, mas é o portador do vírus, a gente, pelo menos, faz com que ele use do influenza e evite também que ele vá colocar a própria criança dentro das UTIs, porque essas crianças, quando pegam influenza, pegam de uma forma bem arrasadora. Então, nesse caso, como ele se protege um pouco mais do Covid, a gente então dá aquele foco maior na criança e também porque ele não fez nada com relação à Covid nesse período agora de vacinação. Agora, doutora Cileia, também fala-se muito que ainda, como a Covid é algo muito novo também para todos nós, a gente está vivendo a pandemia há um pouco mais de um ano, né? Aqui no nosso país, no nosso estado também, mas fala-se muito também da questão de efeitos colaterais, porque você não sabe também se as duas vacinas aplicadas no intervalo de tempo muito pequeno poderiam gerar algum problema. Também tem essa dúvida, não tem? Com certeza. Primeiro porque, com relação à influenza, nós já temos um período maior de conhecimento sobre a vacina. Mas com relação à Covid, quase nenhum. Ela é uma vacina nova, ela é aquela coisa da questão da urgência que nós precisamos ter feito, porque nós estamos numa pandemia, não tem tempo para muitos estudos randomizados. Claro. Mas a gente observa que as pessoas que fizeram o uso da vacina para o Covid tiveram, sim,
às vezes, alguns efeitos colaterais, alguns mais graves, outros mais tranquilos, tipo mais uma dor de cabeça, uma exame febrícula, mas quase todos eles contornados sem necessidade de internação nem nada. E também levar em consideração que qualquer vacina, ela não é cura de nenhuma doença, ela é uma proteção. Quando você toma uma vacina, ela está te protegendo contra algo que vai te agredir. Então, ela prepara o seu organismo, prepara o seu corpo para caso você receba, seja o influenza ou seja o Covid, você está preparado para resolver aquele problema. Então, é isso que vem a vacina. Tanto é que a gente sabe que as vacinas do Covid, ela não vai te dar 100% de imunidade. Ela vai te dar em torno de mais ou menos 70%, às vezes até 80%, mas ela sempre vai fazer com que o seu organismo, a sua imunidade, necessita dessa vacina. E também necessita das nossas medidas de segurança, de higienização, para que você não tenha uma evolução ruim do Covid. E com relação à influenza, ela como já tem sido usada há tanto tempo, hoje em dia praticamente a gente quase não vê influenza. E também é bom que a gente ajuda com diminuindo esse quadro com a vacinação, você não ter a necessidade de fazer diagnóstico diferencial entre Covid e influenza, porque o influenza já está com menos população atingida. Agora, a senhora comentou sobre isso, o próprio vírus da gripe também, ele sofre muitas mutações, né? Sim. Ou seja, por isso que a vacinação tem que ser anual. Sim. Porque, na verdade, tudo que você tem com relação a vírus, ele nunca te dá nada de permanente, né? Esses vírus gripais, vírus, né, da época do período do inverno, o rinovírus, né, o sincicial, qualquer um deles, eles te dão sempre o que? A vacina te dá um período de proteção. Por isso que a gente faz ela logo no início do período aquele, né, do inverno, né, outono e inverno. Por quê? Vai te preparar para o inverno, que é a época que ela mais ataca. Então, nesse caso, se o organismo estando preparado, você está preparado melhor para o inverno e não ter nenhuma decadência, necessidade de internação. Mas geralmente ela ocorre nesse período e a presença de você fazer a vacina previamente nesse período do outono é exatamente para que no inverno seu corpo já fez aquela resposta ao vírus, né, que são vírus atenuados, e com isso então você consegue ter uma imunidade contra aquele vírus, caso ele venha te atingir. Doutora Cileia, outra coisa, para os públicos-alvo que podem tomar as duas vacinas, é importante esclarecer que é importante que sejam aplicadas as duas, né? Ou seja, uma coisa não vai imunizar contra a outra. A gente até explicou a diferença entre os dois, mas é importante deixar isso claro, muito né? claro. O que nós estamos fazendo com relação ao Covid é Covid. São as duas etapas que você terá que fazer, seja qual for a vacina que você usou. Influenza, é outro vírus, não tem nada a ver um com o outro. Lembrar que na questão da pandemia, não deixar de fazer sua vacina quando chegar a sua faixa etária, né? Quando houver necessidade, por favor, façam, porque a maioria das pessoas está com tanto medo dos efeitos colaterais que estão não querendo fazer a vacina. Meu Deus, não é fase para isso. É melhor você tratar um efeito colateral do que você tratar o Covid, porque claro, a doença é gravíssima, tem uma evolução assim de uma hora para outra e o que é pior? Está pegando as pessoas jovens, né? Nós estamos tendo casos gravíssimos de pessoas, né, de 17, 20, 50 anos, pessoas que são produtivas, pessoas que são trabalhadoras, pessoas que têm família. Então é esse grupo agora que o Covid está atacando. Cada vez mais esse público tem ido para a UTI, não é verdade, doutora Cileia? Sim, com evolução gravíssima, ele forma uma coisa chamada trombose, né, da microcirculação. Ele tende à formação de agregação de plaquetas, onde você faz pequenos trombos, e esses trombos é como se ele fosse te abraçando, te fechando de fora para dentro. Sim. Consequentemente, lesa seu coração, faz AVC, pode te dar pico de pressão e vai fazer também lesão do seu pulmão, com embolismo pulmonar e levando às vezes até a óbito e enchendo as UTIs. Então é importante fazer as vacinas, são diferentes. Quem fez a parte do Covid é uma, quem vai fazer do influenza é outra. Então são dois vírus totalmente distintos entre eles. É importante deixar isso claro, a doutora Cileia está fazendo até esse alerta, né, para os mais jovens, porque a gente viu muito isso no início da pandemia, sim, né, doutora Cileia? Infelizmente. Como ainda é uma coisa muito nova, muitas pessoas mais jovens estavam se descuidando, não estavam usando máscara, não tendo os cuidados, estavam aglomerando assim mesmo. Sim. E agora a gente vê essa inversão, né? Os mais jovens cada sim, vez tendo uma situação mais grave, mais complicada. Infelizmente, nós tivemos aqueles períodos, né? Eleição, depois, né, houve um certo relaxamento, depois houve período de Natal, Ano Novo, Carnaval. As pessoas não entenderam. Temos tempos para ter festa, temos tempos para mais para frente. Agora que nós não temos tempo. Então, exatamente essas pessoas que aproveitaram aqueles momentos de união com pessoas que às vezes vieram de outros estados, de outras cidades, daquela coisa de união de família, mas que hoje não era mais para ser feito isso, mas tem que ser só sua família que você mora, sim, e não que vem de fora. Infelizmente foi isso que fez esse pico e fazer essa terceira onda que nós estamos agora lutando para que ela caia e está difícil, porque exatamente é esse grupo de jovens que está tendo os efeitos piores, né, do Covid com formas gravíssimas necessitando de UTI. Doutora Cileia, para a gente encerrar, eu queria falar com a senhora, a gente tem reforçado sempre isso aqui no Link Espírito Santo, que são as formas de você prevenir a Covid. E eu penso que muitas delas
parecem também com a prevenção à influenza, né? À gripe. Sim. Vamos reforçar o que tem que ser feito para prevenir, É doutora importantíssimo, não deixe de usar sua máscara, onde você for, leve ela, seja ela cirúrgica, se você não tiver condições de comprar, né, uma N95, use mesmo, pelo menos sua de pano, você use um reforço, né, com a cirúrgica. Não abandone sua máscara por motivo nenhum. Use sempre seu álcool gel, lave suas mãos, procure ter aquela manutenção de higiene, procure ter uma boa alimentação, se hidrata durante o dia, né, procure evitar aglomerados, reunião de família, aniversário. Gente, temos tempo para tudo isso na vida. O que nós temos agora é pensar na nossa vida no momento, é lutar contra o Covid, que é a única coisa certa que nós temos contra ele é exatamente essas medidas. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito a doutora Cileia Martins, médica pneumologista, nosso convidado de hoje aqui no Link, falando sobre a vacinação contra a gripe, mas também fazendo reforço sobre esse momento tão difícil que a gente vive aí de pandemia da Covid-19. Doutora Cileia, muito obrigado. Eu que te agradeço, querido. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.